Se eu não vou ter tanto júnior e pleno, como é que eu vou formar pessoas a se tornarem especialistas se eu não tenho essa fase? Mas aí são coisas para o futuro que não sabemos muito bem como É responder. interessante, porque eu tenho uma visão parecida, que talvez... Na verdade, é uma dúvida a respeito disso. Eu tenho Uhum. uma suposição, que é uma tese de que talvez a gente vá perder os profissionais júniores e talvez até os plenos, como tu comentou, e talvez a gente tenha uma valorização cada vez maior dos profissionais sêniores, porque um profissional sênior com IA, ele consegue talvez multiplicar sua produtividade por 5, por 10, enfim. E daí talvez esses profissionais vão ter seu salário como se fosse jogador de futebol, como já está acontecendo em algumas áreas, principalmente na questão de IA. A gente vê Mark Zuckerberg contratando profissionais de IA, especialistas na área, por salários astronômicos, né? A OpenAI é a mesma coisa. Então, o salário dos profissionais mais especializados está virando o salário de jogador de futebol, jogador de basquete, etc. E a gente está vendo também uma dificuldade cada vez maior dos profissionais júniores entrarem no mercado de trabalho. E como que tu vê isso? Ou se tu também pensa que eu tenho uma outra tese de que talvez o júnior ele poderia acelerar seu aprendizado com inteligência artificial, mas talvez ele não tenha essa primeira oportunidade para aplicar isso no mercado de trabalho. Também tem isso, né? Daqui a pouco falte ele aplicar melhor no mercado. Mas eu acho que, na verdade, assim, tem um lado mais obscuro que a gente olha e acha que daqui a pouco vai ser tudo desespero, que vai acabar, que vai ser problemas e tá para tudo que é lado. Mas, ao mesmo tempo, nessa segunda visão, onde os júniores, digamos, vão ser treinados, tem um ponto importante que é a educação. Talvez a gente tenha que aí sim mudar a educação, e aí eu acredito nisso também, tá? Por exemplo, a gente vai ter que saber uma diferença muito grande entre falar e perguntar, né? O trabalho de alguém com a IA, muitas vezes, vai ser saber fazer melhor essas perguntas. E um outro ponto que eu acho bem que vai acontecer é que por que falar e perguntar é diferente? Porque isso vai ser baseado em lógica, na forma da intenção do que tu quer, do que tu precisa. E aí, o que acontece com isso? Conceitos filosóficos, conceitos de oratória, de retórica, tudo isso daqui a pouco vai ser mais importante do que o conhecimento técnico. Entende? Eu quero dizer o seguinte, a educação, em vez dela olhar para um lado só técnico, pensa assim, o desenvolvimento de software ele começou de várias formas, mas um modelo muito antigo era cartão perfurado. Isso foi evoluindo, foi texto, daqui a pouco era hexadecimal, daqui a pouco era texto, daqui a pouco tinha linguagens estruturadas. Daqui a pouco, hoje, o tipo de desenvolvimento vai ser tu pedir o que tu quer para aquele motor de desenvolvimento fazer para ti. Em vez de digitar os ifs e fors e tal, não, vai ser tu pedir o que tu quer, basicamente. E aí, nesse sentido, talvez o tipo de educação dos profissionais do futuro seja diferente. A gente está falando de mudança, né? A mudança é tão difícil, às vezes, que até mesmo a gente que está trabalhando com isso tem dificuldade de ver coisas diferentes do que tu já está acostumado. Talvez um grande pulo disso tudo é a forma da educação ser diferente. Ela ser mais focada em princípios retóricos e filosóficos do que técnicos, resumidamente. Nesse sentido de ter uma mudança de educação, na formação dos profissionais, quais seriam os profissionais que mais se beneficiariam? Qual o perfil do profissional que mais se beneficiaria da IA? Seria aquele profissional mais generalista, que sabe sobre múltiplos assuntos e talvez tenha uma facilidade maior de adaptação, ou o profissional que é muito especializado em uma determinada área e com isso ele vai potencializar ainda mais seu conhecimento com o uso de IA? Acho que no primeiro momento os mais generalistas, porque a especialização talvez seja um caso muito, muito específico, mas em termos geral, quanto mais generalista ele for, melhor, para um entendimento melhor não só de avaliação de um número, mas também da construção de um dashboard para visualização dele, não só de construção de uma determinada circuito eletrônico, mas de saber como isso se encaixa no todo, digamos assim. Talvez aquele cara que é o especialista de fato, ao longo do tempo, a gente substitua por uma inteligência artificial, que ele, sem dúvida, vai saber muito mais sobre um assunto do que a gente, mas alguém que saiba lidar com ele e pedir as coisas certas, eu acho que mais generalista seria melhor.